Livro, um guia de bolso sobre lógica e fé. A falácia de implorar a pergunta. Certa vez, fiz uma sessão de telescópio com um pequeno grupo de pessoas, incluindo um menino de 4 anos que era particularmente interessado em astronomia. Perguntei a esse jovem astrônomo iniciante se ele acreditava em espaçonaves alienígenas. Claro, disse ele. Então perguntei a ele por que ele acreditava em naves alienígenas. Nunca esquecerei sua resposta inteligente: de que outra forma os alienígenas chegariam aqui? Bastante lógico, não é? Os alienígenas nunca seriam capazes de chegar à Terra sem uma nave espacial. Então, claramente, deve haver espaçonaves alienígenas. Este é um exemplo maravilhoso de um erro muito comum no raciocínio, a falácia de petição de princípio. Essa falácia é cometida quando uma pessoa simplesmente assume o que está tentando provar ou quando a premissa de um argumento realmente depende de sua conclusão. Neste caso, nosso jovem aluno estava tentando provar a existência de espaçonaves alienígenas, assumindo como certo que os alienígenas viajaram para a Terra. Mas esse é essencialmente o ponto em questão. Este jovem aspirante a astrônomo raciocinava em círculo. Claro, esperamos esse raciocínio bem-humorado de uma criança de 4 anos. À medida que crescemos, espera-se que nos tornemos racionais e não cometamos esse tipo de erro lógico. É por isso que é tão perturbador descobrir que muitos adultos cometem a falácia de petição de princípio em debates sobre as origens. Alguns exemplos são óbvios: a evolução deve ser verdadeira porque é um fato. Mas, mais comumente, a falácia é muito mais sutil. Considere alguns dos seguintes argumentos. A Bíblia não pode ser verdadeira porque contém milagres. E os milagres violariam as leis da natureza. Sim, os milagres podem potencialmente envolver uma suspensão temporária das leis da natureza, não que todos necessariamente envolvam. Visto que a Bíblia deixa claro que Deus está além das leis naturais, ele pode suspendê-las, violá-las se assim o desejar. Mas o argumento do crítico simplesmente tomou como certo que as violações das leis da natureza são impossíveis. Em outras palavras, o argumentador já assumiu que a Bíblia é falsa, para argumentar que a Bíblia é falsa. Ele implorou a questão. Você pode ter ouvido as pessoas argumentarem. A Bíblia não pode ser verdadeira porque ensina que a Terra tem apenas milhares de anos, ao passo que sabemos que a Terra tem bilhões de anos. Todos esses argumentos cometem a falácia de petição de princípio. Aqui está o porquê. Os argumentos da velha Terra são todos baseados nos pressupostos do naturalismo, a natureza é tudo o que existe, e um alto grau de uniformitarismo. As taxas e processos atuais são representativos das taxas e processos passados. Então, extrapolando a partir das taxas atuais de vários processos terrestres, a pessoa estima quanto tempo levaria para construir ou corroer certas características geológicas ou quanto tempo levaria para um radioisótopo decair. Mas a Bíblia nega o naturalismo e o uniformitarismo, por exemplo, as taxas de erosão durante o dilúvio global. Ao assumir o naturalismo e o uniformitarismo, o crítico já apenas assumiu que a Bíblia está errada. Ele então usa essa suposição para concluir que a Bíblia está errada. Seu raciocínio é circular. A criação não pode ser verdadeira porque você teria que ignorar todas essas evidências científicas. Mas esse argumento é uma petição de princípio porque pressupõe que a evidência científica de alguma forma fornece suporte para a evolução, que não foi demonstrada. Não faz sentido negar a evolução, é um fato bem estabelecido da natureza. Este argumento também levanta a questão, uma vez que o status de verdade da evolução é a própria questão em questão. Os cristãos também nem sempre estão acima do raciocínio circular. Alguns argumentaram: a Bíblia deve ser a palavra de Deus porque ela diz que é. E o que ela diz deve ser verdade, pois Deus não pode mentir. Claro, é bem verdade que a Bíblia afirma ser a palavra de Deus, e também é verdade que Deus não mente. Mas quando uma dessas afirmações é usada como único suporte para outra, o argumento comete a falácia de petição de princípio. A mesma linha de argumentação poderia ser usada para provar o Alcorão, o que obviamente negaríamos. Agora, é hora de se aprofundar um pouco filosoficamente. Prepare-se, implorar a questão é uma falácia muito estranha porque é realmente válida. Lembre-se de que um argumento válido é aquele em que a conclusão decorre das premissas. Normalmente falácias não são válidas, o fato de sua conclusão não decorrer da premissa é o que as torna falácias. Mas, estranhamente, com petição de princípio, a conclusão decorre da premissa, porque é simplesmente uma reafirmação da premissa. Portanto, o argumento, a evolução deve ser verdadeira porque é um fato, é válido. Mas se é válido, então por que é considerado uma falácia? A resposta parece ser que a petição de princípio é uma falácia porque é arbitrária.
Argumentos circulares desse tipo não são úteis porque quem nega a conclusão também negaria a premissa, uma vez que a conclusão é essencialmente a mesma que a premissa. Portanto, o argumento, a evolução deve ser verdadeira porque é um fato, embora tecnicamente válido, é falacioso porque o argumentador apenas assumiu o que está tentando provar. Assunções arbitrárias não devem ser usadas no raciocínio lógico porque poderíamos igualmente presumir exatamente o oposto. Seria igualmente legítimo argumentar, a evolução não pode ser verdadeira porque é falsa. Também deve ser notado que existem certos casos especiais em que o raciocínio circular é inevitável e não necessariamente falacioso. Lembre-se de que a petição de princípio não é inválida, é considerado falacioso porque é arbitrário. Mas e se não fosse arbitrário? Existem algumas situações em que a conclusão de um argumento deve ser assumida no início, mas não é arbitrária. Aqui está um exemplo. 1. Sem as leis da lógica, não poderíamos argumentar. 2. Podemos fazer um argumento. 3. Portanto, deve haver leis da lógica. Este argumento é perfeitamente razoável e válido. Mas é sutilmente circular. Este argumento está usando uma lei da lógica chamada modus tollens para provar que existem leis da lógica. Portanto, assumimos tacitamente o que estamos tentando provar. Mas é absolutamente inevitável neste caso. Devemos usar as leis da lógica para provar qualquer coisa, até mesmo a existência de leis da lógica. No entanto, o argumento acima não é arbitrário. Temos uma boa razão para assumir as leis da lógica, pois sem elas não poderíamos provar nada. E talvez o mais significativo, qualquer um que tente refutar a existência das leis da lógica teria que primeiro assumir que as leis da lógica existem para fazer o argumento. Ele refutaria a si mesmo. A maioria dos exemplos de raciocínio circular usados pelos evolucionistas são da variedade falaciosa de petição de princípio, eles são arbitrários. Considere o evolucionista que argumenta, a Bíblia não pode estar correta porque diz que as estrelas foram criadas em um único dia, mas agora sabemos que leva milhões de anos para as estrelas se formarem. Ao assumir que as estrelas se formam ao longo de milhões de anos, o crítico deu como certo que elas não foram criadas sobrenaturalmente. Ele assumiu tacitamente que a Bíblia está errada em sua tentativa de argumentar que a Bíblia está errada, ele implorou a questão. Outro exemplo é, sabemos que a evolução deve ter acontecido, porque estamos aqui. Esse argumento é uma petição de princípio, já que a maneira como chegamos aqui é exatamente o ponto em questão. Fique atento aos argumentos que supõem sutilmente, de forma arbitrária, o que o crítico está tentando provar. Em particular, os evolucionistas muitas vezes tomam como certo os pressupostos do naturalismo, uniformitarismo, empirismo estrito, a noção de que todas as reivindicações de verdade são respondidas por observação e experimentação, e, às vezes, a própria evolução. Mas, é claro, essas são as próprias reivindicações em questão. Quando um evolucionista toma essas coisas como certas, ele não está dando uma boa razão lógica para sua posição, ele está simplesmente afirmando arbitrariamente sua posição. 1. A divisão do Mar Vermelho foi certamente um milagre, um ato extraordinário de Deus, Êxodo 2:21 da tarde. No entanto, Deus usou o vento, uma força da natureza, para realizar esse milagre. 2. É sempre necessário pressupor as pré-condições de inteligibilidade. Isso inclui as leis da lógica e da indução. No entanto, o evolucionista assume isso arbitrariamente, sem justificativa racional, e, portanto, foge da questão. O cristão pode explicar a lógica e a indução dentro de sua visão de mundo.